Ótimo dia a todos, que Deus nos abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, pela nossa rádio 107 FM, Rio de Janeiro. De segunda a sexta, das 7 às 7h25 da manhã, trazendo aí um conhecimento simples, corriqueiro, dia a dia, onde você começa a desenvolver toda a movimentação do universo na sua vida. Isso tranquilamente, simplesmente, com atenção no que o mundo oferece. Dentro disso, tudo aquilo que está ao redor da sua vida começa a se encaixar neste movimento, porque tudo faz parte de um todo. E quando você começa a se encaixar dentro disso, tá tudo lá. Mesmo se você olhar o mar e ver aquela imensidão, né? E se você colocar o seu dedo na água, né? E você tirar aquela pequena partícula de água que fica no seu dedo, que brilha ao sol, tudo o que aquele oceano oferece está aqui. Tudo. Tudo aquilo que está contido ali dentro do oceano, né? E mesmo ali uma análise química, você vai ver a água ali que demonstra o que aquele oceano mostra, que ele tem, né? O conhecimento, o Criador é isso. Apenas uma gota, apenas uma fração pode trazer tudo aquilo que representa. Quando você começa a penetrar dentro disso, a sua vida começa a se transformar num processo natural, né? Sem forçar nada, sem ter que mudar nada, sem ter que fazer isso ou aquilo. Simplesmente dar atenção ao que o universo nos mostra. No programa passado, nós estávamos falando sobre um apelo, que é importantíssimo, né? Fechar a porta da memória aí ao passado, né? Eu fecho a porta da memória para o passado. Lembro-me de que tenho o resto da eternidade e sigo em frente, e vivo na luz da perfeição de Deus. À minha frente está a perfeição invencível e ilimitada da felicidade eterna. Só isso. Só isso. Quando você se coloca dentro de um movimento linear de conhecimento, que a gente fala conhecimento, mas é o que o universo oferece, né? É um conhecimento, porque hoje as pessoas estão muito atentas ou preocupadas no conhecimento humano, que é maravilhoso. O humano tem que desenvolver mesmo, saber mais, conhecer, pesquisar, ir a fundo, enfim, é isso, a ciência, a medicina, a parte de a internet, enfim, tudo isso, né, que existe aí, né, está buscando cada vez mais dentro, né, da questão de crescimento, né, e poder trazer mais conforto aos humanos, enfim, uma série de coisas, né. Bom, fala-se muito de uma inteligência artificial. E a inteligência que o mundo te oferece? Você também pode acessar. Então você pode dobrar isso, né? Então quando você começa a conhecer um pouquinho sobre isso, tudo começa a se transformar na sua vida. Isso é um processo natural, né? Então, tudo que tem à frente disso é eterno, é felicidade, é conquista, é aquilo que está à sua disposição. Mas as pessoas param para fazer fofoca, param para falar mal de alguém, param para ver um vídeo que não vai te trazer nada, né? Então, aí isso vai emperrando o caminho, não permitindo, né? E vamos dizer que nesse meio do caminho, né, numa fofoca aqui, outra ali, outra lá, ou bisbilhotar a vida dos outros, né, como é a questão da mídia hoje,
a pessoa se contamina ali. Ela perde o contato com a essência, né? E ela nem percebe, ela nem sabe disso, nem sabe que isso existe, né? E crê que pela ignorância, mas eu não sabia e tal, mas a ignorância protege? Jamais. A ignorância é a escuridão, é as trevas, é o fundo do poço, é o buraco, né? É a cegueira pura, né? Isso mesmo enxergando, né? Então, essa contaminação tira a pessoa do caminho fatalmente. E aí, é claro, as fatalidades começam a acontecer. E até retomar, se retomar, né? Então, quando você coloca atenção na sua vida, nas suas coisas, é só isso. Você não tem que ficar fazendo nada, é colocar atenção no seu mundo. À frente só tem coisas boas adiante, né? E às vezes alguma coisa que você viva, que você passe, é apenas um reflexo do que você fez lá atrás. Então, eu vou fechar a porta às memórias passadas. Então, essas memórias não podem mais me perturbar, não podem mais ir adiante. Então, eu já começo a ter uma melhora aí. O que você fez lá para trás é karma, é uma outra coisa. Então, mesmo não tendo as memórias, fechando a porta, isso acaba. Então, naturalmente, o karma começa a aliviar mais fácil. E você passa por algumas situações para ir acertando isso. Depois vai compensando, né? Então, continuando, diz o seguinte: não importa o que tenha acontecido em meu fluxo de vida, eu resplandeço a luz invencível de Deus e encaro minha amada e poderosa presença eu sou e exijo que este eu exterior viva na luz dessa presença, que toda sombra humana seja para sempre dissolvida, consumida, aniquilada do universo, agora mesmo, nesse instante e para sempre. Então, tudo aquilo, qualquer sombra humana, né? Como eu expliquei para vocês no programa passado, dos números vão até 9, e aí a gente vai buscar o 10, que é o divino, né? Então, você sai de um estado humano para um ser divino. Então, não é que vira santo, não existe isso, né? Uma pessoa, ninguém tem que ser bonzinho ao extremo, não é isso, não é isso. Nunca falei isso, nunca repeti isso. E até digo aos meus aprendizes assim, né? Não ensino ninguém a fazer o bem, mas eles têm que ter atenção, né, a nunca fazer o mal. Aí que está o negócio. Porque se você nunca fazer mal a ninguém, o que você está fazendo, né? Mas se a pessoa se preocupar em fazer o bem, ela tem que tomar cuidado, porque um dia ela pode escorregar, né? Infelizmente estamos num mundo ainda dualidade. Bem e mal, grande e pequeno, alto e baixo, né? Então, quando eu coloco essa atenção, né? Por isso que eu falo, nunca fazer o outro que não quer a si próprio. Pronto. Não tem problema em fazer o outro que quer fazer a si mesmo, né? Sempre isso. Olhar essas duas diretrizes, né? E aí começa a construir um caminho na sua vida, que sempre foi seu. Só que a pessoa não sabia, ela não tinha a ideia disso, porque vivia dentro de uma mente coletiva e achando o achismo que é tudo oba-oba e que todo mundo pensa que todo mundo pensa, todo mundo faz o que todo mundo faz e pronto. Mas todos nós somos individualidades, né? Dualidades, né? E tem o dual lá no meio, né? Então, com isso, começamos a nos consertar, a nos acertar, né? De uma maneira simples, que até assusta, né? Mas funciona assim. O mundo é simples, o mundo não é carregado, pesado, esquisito, estranho. Os humanos fazem dele isso. Então essas manifestações humanas vão embora, elas acabam, elas saem do caminho, né? Você começa a ter um crescimento diferenciado, as coisas começam a andar por caminhos, né, muito mais elevados, né? Onde as coisas começam a se construir de uma maneira bem melhor, bem mais elevada,
trazendo para você aquilo que de verdade, né, vem aqui, te pertence, né? Fica aqui bonitinho, tá? Tudo isso é uma questão de você colocar atenção, mais nada, não tem segredo nenhum ali, não tem nada, tem que saber isso, não. Mas nunca estudei nada, não tem um começo, o que eu tenho que começar? Por onde eu começo? Já começou. Você começa desde o momento ou do instante que você fala, bom, eu quero mudar, ponto. Eu quero me transformar, eu quero me melhorar. Eu quero ir adiante, eu quero possuir o que é meu. Ponto. É o que é seu. Você não está fazendo nada de diferente, pegando nada de ninguém, nada disso. Aquilo é seu. É só ir adiante, deixar o fluxo de vida, né, viver em você. Você tem um fluxo de vida que as pessoas não permitem que ele viva nela. Elas querem viver outra coisa, estão buscando um outro caminho, um outro negócio, assim por diante, né? Então hoje são muitas coisas acontecendo e as pessoas acabam se direcionando para tudo quanto é coisa e até mais um pouco ainda. Então isso acaba desconstruindo o caminho que a pessoa deveria estar construindo, né? Então, além dela não estar fazendo uso desse caminho, ela está destruindo ele, porque ela está gastando o que chamamos de tempo numa coisa em vez de viver aquela. Então isso vai ficando para trás, né? E tudo pode ser recuperado, tudo pode ser feito, tudo acontece, tudo dá certo, tudo funciona. É só uma questão de você ir adiante, né? Então, mesmo quando a pessoa fala assim, não, vai dar certo, eu sei disso e tal, aí o outro fala assim, mas você fica pensando assim, imagina, você é muito positivo, não tem que ser realista. Então, cada um tem um ponto de vista, mas não é uma questão de ser positivo, é uma questão de você viver aquilo que você crê que é. Se vai dar certo, porque vai. Às vezes, o não dar certo é o certo. Deu certo, não tinha que ser. Então, é assim que nós conseguimos começar a colocar as coisas em movimento e colocar as coisas em ordem. E elas começam a se realizar, começam a acontecer e começam a trazer para você aquilo que de verdade te pertence, né? Vamos lá. Hoje nós estamos no dia 7 e nós temos, daqui a pouquinho, né, às 9h30 da manhã, principiamos aí dia de oração pelo mundo, pela nação, pelo planeta, pelas pessoas, pelos enfermos, pelas pessoas que estão endividadas, enfim. Existem muitos problemas no mundo, né, que necessitam ser solucionados, né? Temos animais aí passando por situações brutais, os próprios elementais que ninguém dá atenção para isso, quase, né? Os elementos que estão agitados bastante, né? Isso, se movimentando aí, porque não dão atenção para eles e não fazem uso do elemento. Então o elemento ele se agita. Ele fala, bom, vou mostrar que eu estou aqui, eu estou vivo. E aí começa toda a brincadeira, né? Então hoje é um dia bem importante, dia 7, né? Nós estamos aí numa sexta-feira, né? Então é interessante isso, né? Nós estamos no 6º dia, vivendo o número 7, muita coisa legal, né? Então esse nosso evento de hoje, ele é transmitido online para você, é só entrar no YouTube, né? Eu vou falar aqui no nosso canal, @Instituto Alma do Mundo, @Instituto Alma do Mundo. Você acessa lá, pode colocar seu nominho, o nome das pessoas que você quer favorecer, ajudar, enfim, um dia vem conhecer, vem rezar com a gente. Começa às 9h30 da manhã e vai até às 8 horas da noite, tá? 8 horas da noite nós principiamos já um encontro presencial e online. Também, se você quiser adquirir a aula e fazer na sequência, para mim é um grande prazer e uma alegria imensa poder mostrar para você o que nós fazemos e como tudo funciona. Encontro emergencial da hoste ascensionada, apelos inéditos, grandes movimentações, grandes coisas que acontecem, e trabalho de meditação, uma série de coisas para poder trazer essa construção, né, para o mundo aí, caminhando dentro de uma ideia de perfeição divina. Tá bom, gente? É esse movimento.
E aí depois lá no dia 10 que é segunda-feira, nós temos às 8h30 da noite online um curso sobre prosperidade, os 14 movimentos da prosperidade dentro da alquimia. Tá aí, aproveitem o movimento, estudem, cresçam e façam da sua vida o melhor, do melhor, do melhor. Só isso, sempre tem um caminho melhor, sempre há um caminho melhor. Tudo pode ser melhorado. De repente a vida está boa, mas você pensa que está boa, ela pode ficar melhor. Então não se acomode nisso, faça sempre tudo aquilo que é necessário para você crescer. Quer só deixar aqui o nosso WhatsApp, prefixo 11 950258364, 950258364. Nosso site é institutoalmadomundo.com.br, institutoalmadomundo.com.br. Eu sou, pelo amor de Deus, saibam, eu sou a grande chama invencível da honra do amor, perdão e misericórdia do coração cósmico de Deus, e eu ordeno que o amor sagrado, do fogo sagrado, tome o lugar de todo conceito humano e de toda discórdia. O véu entre a oitava física e a oitava dos amados ascensionados se dissipa, e eu verei minha presença e a hóstia ascensionada face a face. Eu exijo que isso se manifeste agora mesmo, nesse instante e para sempre. Todo-Poderoso, eu sou. Todo-Poderoso, eu sou. Todo-Poderoso, eu sou. Pela própria mão de Deus, pela própria mão de Deus, pela própria mão de Deus, pelo raio de amor de Deus, pelo raio de amor de Deus, pelo raio de amor de Deus. Eu sou hoje, eu sou para ficar, eu sou o caminho de Deus, eu sou pelo raio precipitante de Deus, controlado e protegido para sempre, para ficar, cumprindo o plano divino dos amados ascensionados, o caminho dos amados ascensionados em tudo o que fizermos ou contatarmos, até que todos sejam ascensionados e livres. E eu exijo isto fisicamente manifestado. Eu espero isto fisicamente manifestado. Eu sou isto fisicamente manifestado. Manifestado em toda vitória, luz e liberdade de nosso Jesus, o Cristo ascensionado, alcançadas agora mesmo. Todo-Poderoso eu sou, Todo-Poderoso eu sou, Todo-Poderoso eu sou. Vamos lá. Nós estávamos falando sobre um apelo, aí eu fui desenvolvendo ele, né? E o tempo de finalizar o programa chegou e continuamos um pouquinho hoje, né? Então, eu quero falar um pouco sobre um processo metafísico mais simples, né? Mas mesmo caminho, assim, vamos chamar assim de avançado e simples, né? Para você ter contato com isso e começar a criar caminhos aí de crescimento para a sua vida, né? Para que as coisas se encaixem de uma maneira melhor, né? O grande caminho do universo, como eu falei para vocês, é ter atenção em tudo, né? E você está onde a sua atenção está. O sentir faz parte disso, né? Quando você coloca o sentir acima de tudo, você está usando uma coisa que chamamos de razão razoável, permitindo que as coisas aconteçam dentro de uma linha que é necessária. Se eu agir pelo lado emocional, né, aí como eu posso atrapalhar isso, né? A emoção são impulsos, né? E as coisas começam a acontecer de uma maneira diferenciada. Então, se você tem um problema sério, vamos dizer assim, né, existe um desespero, tá? E se eu uso uma razão razoável, né, o que acontece, né? Eu falo, para que ter desespero?
alguma maneira isso vai se solucionar, né? Eu posso substituir isso pelo crer que as coisas acontecem, né? Numa discussão de duas pessoas, mesmo um casal, sócios, ou mesmo amigos, pessoas, enfim, família, né? Quando agem pela emoção, falam que não devem, gritam, né? Se destroem. E se usarem dentro da razão razoável, trazer o sentir lá dentro, conseguem encontrar um caminho para chegar num comum acordo ali, né? O sentir, sempre uso um exemplo, né? Você tem aqui, vocês estão no carro, em casa, estão ouvindo o programa, depois pelo YouTube você pode ver, né? O programa ele fica disponível assim que ele finaliza a recepção é pela rádio, né? A transmissão é pela rádio, né? Ele fica disponível no YouTube para vocês, no nosso canal, né? Então você pode estar lá vendo, pode estar ouvindo novamente, copiar as coisas, escrever, como você fala, tem um caderninho para poder estar estudando, isso é muito importante. O sentir ele está aqui no timo, ó, né? Está aqui, ó, sentir, né? Então onde você se mexe, ó, ele vai se movimentando, ele vai te mostrando, né, as coisas. Isso quando você usa o sentir. Se você não usar, não tem jeito, né? Tem que ser consciente isso, né? Tem que colocar a consciência do sentir, né? Sentir e não viver. É igual a emoção. Eu sinto ela, mas eu não posso viver. Eu tenho que dominar, né? Aí, conforme eu vou dominando essas coisas, olha que interessante isso. Eu ganho poder. O meu poder cresce, porque poder ter e abster-se é poder ter duas vezes. Então, quando eu domino o meu poder, ele aumenta. Se eu uso o poder, por exemplo, uma discussão, alguma coisa, né? No caso do problema que fica desesperado e tal, eu vou destruindo o poder que eu tenho, porque eu não aproveitei vamos dizer assim, o momento, a passagem daquilo, para aumentar o poder. Crer absolutamente numa solução. Cara, mas você não está vendo nada, como é que vai ser isso? Eu creio que vai ser solucionado. Cara, se você não fizer, eu estou fazendo tudo aquilo que necessita, mas eu não estou preocupado nem desesperado. Não pode, não existe isso. Se alguma coisa veio até mim, é porque tem uma solução. Se alguma coisa veio até mim, e se eu crer, tem alguma força maior que vai me ajudar. Vai colocar alguém no meu caminho para me ajudar, alguma coisa vai acontecer. Não uma pessoa como você para ficar me desesperando, para me atrapalhar, você e o outro lado. Não, mas eu sou seu amigo, eu quero te ajudar. Então, cala a boca, fica quieto, chega. Aprenda a ficar quieto, aprenda a viver no silêncio, aprenda a colocar atenção naquilo que é necessário e não no desespero. Quanto mais você fala do desespero, quanto mais você coloca atenção no desespero, mais ele aumenta, mais ele cresce. É como alguém está lá doente, o cara está lá brigando para ficar vivo por dentro, ninguém sabe, ninguém pode falar, mas eu sei que ninguém sabe o que ninguém está sentindo, né? E o povo está lá do lado. Você viu então, pô, essa doença aí não é fácil não, cara, sabe? Meu cunhado, não sei o que. Olha, o cara morreu, nossa, foi... Então, é só desgraça. Em vez de calar a boca, tudo bem se a pessoa morreu ou não, passou por isso, quem não passou, não interessa. Foque no melhor para a pessoa. Se o caminho dela for fazer a passagem, ela vai fazer. Se ela tiver a oportunidade de ficar aqui, ela fica. Tudo é um processo natural, mas você não pode interferir nisso. E a humanidade é craque nisso. Craque, né? Então, é isso, né? Então, conhecimento, você está vendo que ele é simples. É ter atenção, fechar a boca, tomar cuidado com o que fala, essas coisas assim, né? E a coisa começa a mudar, começa a melhorar, né? Isso é uma questão de ter paciência, trabalhar e ir adiante. De alguma maneira as coisas se realizam, né? É isso aí. Principiamos o próximo programa, né? Continuando sobre o que nós estamos falando, já chegamos ao fim desse nosso programa. E eu quero agradecer a todos por estarem nesse movimento, por sintonizarem a Rádio 107 FM. Isso é muito importante. Divulguem o programa, passem adiante, divulguem o link da rádio, que é importante, né?
Tem um aplicativo da rádio bem bacana que você pode ouvir essa rádio no Brasil todo, no mundo todo aí, né? E se você quiser acompanhar novamente também, a reprise tem lá no nosso canal do YouTube, né? Para você poder estar degustando isso, né? Passe as pessoas, né? Compartilhe, que é importante para poder ajudar as pessoas a ir adiante, tá bom? Muito obrigado, um excelente dia, Deus nos abençoe e até o próximo programa. Muito obrigado. Protocolo X na veia.